Reprodução humana assistida. Ao final deste módulo, você será capaz de reconhecer as questões bioéticas da reprodução humana assistida e da contracepção. Reprodução humana assistida. Reprodução humana assistida, RH, é o procedimento realizado com técnicas de coleta de óvulos e espermatozoides e de fecundação em laboratório. Existem alguns tipos de técnicas de RH: inseminação intrauterina, DIU, fertilização in vitro, FIV. FIV com injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ICSI, doador de sêmen, inseminação de doador, ou óvulos, doação de óvulos. Fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ICSI. Desde o nascimento do primeiro bebê de proveta em 1978, as técnicas de reprodução assistida evoluíram e, atualmente, são práticas bastante difundidas no mundo. Ao mesmo tempo, várias questões éticas surgiram sobre os procedimentos realizados, por exemplo, o descarte de embriões, o abandono de gametas e embriões, o status moral do embrião, a seleção de sexo embrionário, o útero de substituição, barriga de aluguel, a reprodução póstuma e a redução embrionária. O status moral do embrião parece ser a questão ética mais delicada, pois é difícil estabelecer quando o embrião inicia a vida, se é na formação do embrião, ou, como muitos conservadores acreditam, no momento da fecundação. Além disso, durante as técnicas de reprodução assistida, por vezes os embriões menos viáveis são eliminados, o que poderia ser considerado um aborto e, assim, ser tratado eticamente como tal. Outras questões éticas entram em jogo. Quais seriam elas? Report_problem. Resposta: o congelamento dos gametas para utilização após o falecimento de um dos parceiros pode ser feito visando apenas a compensação financeira para garantir uma herança. A barriga de aluguel pode se tornar uma moeda de troca. As relações afetivas também portam dilemas. A doadora do útero foi escolhida pelo vínculo afetivo, ou será que a fertilização in vitro garante um descendente para compensar o luto? Também são muitas as perguntas, no momento de escolher um doador de gametas. A escolha é feita pelo vínculo afetivo, ou pelas características físicas que se tem em mente? É melhor o anonimato? Escolher o sexo do embrião é ético? E se uma das partes não estiver satisfeita com o sexo do embrião, pode descartá-lo? Esses questionamentos e discussões permitiram que, ao longo dos anos, a reprodução humana assistida fosse regulada para definir os tratamentos que podem ser utilizados, as modalidades de aplicação, bem como para garantir o bem-estar dos pacientes e das pessoas envolvidas, impondo limites aos avanços técnicos. Legislações da reprodução humana assistida. A resolução do CFM número 2294/2021 traz alterações nas normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, e revoga a RDC número 2121, de 21 de setembro de 2017. Segundo a legislação, a RH deve ser utilizada apenas para fins de procriação, e as técnicas podem ser usadas para a doação de gametas femininos e masculinos, embriões e tecidos germinativos. Veja, a seguir, algumas normas para a realização dessas técnicas. 1. Podem ser realizadas em heterossexuais, homoafetivos e transgêneros, bem como a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina. 2. Para manter a segurança do procedimento, nas mulheres, a faixa etária permitida é de 18 a 50 anos. 3. Pacientes com mais de 50 anos de idade só podem se submeter a RH, salvo algumas exceções autorizadas pela equipe médica, após a realização de exames e a avaliação dos riscos de uma gestação tardia. 4. Mulheres até 37 anos podem receber 2 embriões, depois dessa idade, 3 embriões. No caso de gravidez múltipla, é proibido o uso de técnicas para a redução embrionária. 5. É necessária a autorização de todos os envolvidos no processo, doadores de gametas, pais e barriga solidária, pelo consentimento livre e esclarecido. A resolução número 2294 ainda define que a escolha do sexo ou de outras características da futura criança não pode ser feita, mas permite evitar doenças genéticas graves nos descendentes, critério avaliado pelo mapeamento genético.
No caso de confirmação, os embriões podem ser descartados ou encaminhados para pesquisa, mas a decisão deve estar bem documentada. Durante o diagnóstico pré-implantacional de embriões, só é permitido informar o sexo caso haja alguma doença genética ligada aos cromossomos sexuais. A doação dos gametas e embriões é voluntária, sem fins lucrativos. A confidencialidade deve ser preservada, tanto do doador como do receptor, exceto nos casos de doação entre familiares até 4º grau. A idade limite para a doação de gametas para mulheres é de 37 anos, para os homens 45 anos. Criopreservação. Técnica que possibilita a conservação de embriões e gametas e RH com indivíduos post-mortem. Segundo a legislação, a criopreservação, congelamento, de gametas ou embriões pode acontecer. Os gametas podem ser utilizados após o falecimento de um dos parceiros, como veremos a seguir, ou depois de um tratamento médico que inviabilize a gestação, como acontece durante o tratamento do câncer. Os embriões podem ser congelados após a utilização nas técnicas de RH, caso sobrem embriões viáveis para a utilização futura do casal, mas o número total de embriões gerados em laboratório não pode exceder a 8 embriões e o tempo máximo de desenvolvimento não pode ultrapassar 14 dias. Depois desse período, o embrião será descartado, se não for congelado. SMS_Failed. Curiosidade. O prazo máximo de congelamento de um embrião é de 3 anos. No entanto, os pacientes donos dos embriões podem solicitar o descarte mediante autorização judicial. Os embriões que forem abandonados, como acontece quando o casal não tem dinheiro para manter os custos da clínica ou realizar uma segunda RH, ou mesmo em caso de morte dos parceiros, também podem ser descartados. Algumas situações devem ser pensadas pelos pacientes antes da criopreservação. Uma delas é o destino dos embriões no caso de divórcio, dissolução de união estável ou falecimento de um dos parceiros ou de ambos. Segundo a legislação, se o desejo for doá-los, essa manifestação deve ser deixada em documentos assinados antes da coleta de gametas, no início do processo de RH. Além disso, a legislação permite que a reprodução assistida post-mortem seja realizada desde que haja autorização específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado. As técnicas de RH também podem ser utilizadas com o intuito de selecionar embriões para o tratamento com células-tronco, compatíveis com o irmão que apresenta alguma doença genética, por exemplo. Sobre a seção temporária do útero, barriga solidária, só poderá ser realizada quando a paciente apresenta problemas uterinos que contraindiquem a gestação. Pode ser realizada também em caso de união homoafetiva ou em mulheres solteiras. Para isso, a sedente temporária do útero deve ter ao menos um filho vivo, e pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até 4º grau. Outros casais precisam de autorização do CFM. A barriga de aluguel deve ser voluntária, sem caráter lucrativo ou comercial. Em relação às clínicas que realizam a RH, elas são responsáveis pelo arquivamento dos documentos permanentemente e por todas as autorizações, bem como os exames e as amostras dos envolvidos no procedimento. Essa documentação deve estar disponível para fins de fiscalização. Planejamento reprodutivo. O tema reprodução humana é amplo e gera muitas controvérsias. Quando o abordamos, não podemos estudar somente a geração de um outro ser humano, mas também o desejo dos indivíduos à não concepção. Em geral, esse assunto é colocado de lado quando se realiza assistência ao planejamento reprodutivo. O planejamento reprodutivo é definido no artigo 2º da Lei nº 9.263/1996, da seguinte forma: entende-se o planejamento familiar como conjunto de ações de regulação da fecundidade, que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Lei nº 9.263/1996, art. 2º. Quando abordamos o planejamento reprodutivo, partimos do princípio de que as pessoas têm o direito de planejar suas vidas de acordo com as suas necessidades e seus desejos. Isso é um importante fator para a saúde de homens, mulheres e crianças,
porque permite uma vida sexual mais saudável, o espaçamento dos nascimentos e a recuperação do organismo da mulher após o parto, melhorando as condições que ela tem para cuidar dos filhos e realizar outras atividades. Esse planejamento ainda influencia as taxas de morbimortalidade materno-infantil, já que a gestação indesejada e com curto prazo entre uma gestação e outra pode causar complicações para a mulher e a criança. Entendemos que o direito reprodutivo é a atenção no planejamento familiar, devendo considerar o contexto de vida de cada pessoa e o direito de todos de optar pela reprodução sem discriminação, coerção ou violência. Nesse sentido, todos os serviços de saúde deveriam oferecer ações educativas individuais ao casal e em grupo, acesso a informações sobre os meios, os métodos, as técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade que não comprometam a vida e a saúde das pessoas e que garantam direitos iguais para a mulher e, para o homem, num contexto de escolha livre e informada. Profissionais de saúde que conheçam os métodos contraceptivos, para melhor prestar assistência aos cidadãos. Informação sobre as diferentes opções de métodos anticoncepcionais para todas as etapas da vida reprodutiva, de modo que homens e mulheres pudessem ter a possibilidade de escolher o método de anticoncepção mais apropriado às suas necessidades e circunstâncias de vida. Mas você conhece os métodos contraceptivos que estão disponíveis? Os métodos contraceptivos são divididos em métodos temporários e definitivos. Métodos temporários. Os métodos contraceptivos temporários podem ser reversíveis, ou seja, a qualquer momento a mulher pode interromper seu uso para engravidar. Vejamos cada um deles. Bom, pessoal, aqui eu vou ter que ler, porque é uma imagem e o leitor não consegue proceder à leitura da imagem em si. Então, estávamos falando sobre métodos anticontraceptivos, né? Que podem ser reversíveis. Os métodos contraceptivos temporários podem ser reversíveis, ou seja, a qualquer momento a mulher pode interromper seu uso para engravidar. Vejamos cada um deles. Aí, a começar pelas pílulas anticoncepcionais, os métodos hormonais, né? As famosas pílulas anticoncepcionais podem ser administradas por via oral, as pílulas combinadas, monofásicas, bifásicas, trifásicas e mini pílulas. Via injetável, injeções mensais ou trimestrais, via subcutânea, implantes subcutâneos adesivos e percutâneos, via vaginal, comprimidos ou anel com hormônios. Aí, a segunda imagem trata do diafragma, aqui mostra o diafragma como um método de barreira. Barreiras, elas impedem o encontro dos gametas masculino e feminino. Como exemplo de barreiras femininas, temos o diafragma, os espermicidas, as esponjas, o capuz cervical e o preservativo feminino. Como exemplo de barreira masculina, o preservativo masculino. O DIU, né, que são os dispositivos intrauterino. Intrauterinos. Os dispositivos intrauterinos são em formato de T e impedem que o espermatozoide chegue ao óvulo. Existem dois tipos: o dispositivo intrauterino DIU de cobre e o DIU com levonorgestrel, SIL. Este último, além de funcionar como barreira, também libera de forma gradual o hormônio levonorgestrel, que inibe a proliferação endometrial. Aqui tem curva térmica, o método anticoncepcional comportamental ou natural. E vamos lá. O método natural mais conhecido é a tabela ou calendário, Ogino Knaus. Há ainda a curva térmica basal, curva de temperatura, o sintotérmico, o Billings, mucocervical, o coito interrompido e as duchas vaginais. Esses são
os métodos contraceptivos temporários. Agora vamos partir para os métodos definitivos. Os métodos contraceptivos definitivos impedem a gravidez, ou seja, realizam a esterilização. Veja a seguir. Aí aqui vem uma imagem de esterilização feminina, que é a ligadura tubária. Na mulher, a cirurgia de ligadura tubária, laqueadura, e esterilização masculina, a vasectomia. No homem, a cirurgia de vasectomia. Saiba mais. Os métodos definitivos de contracepção, laqueadura ou vasectomia, necessitam de um acompanhamento multidisciplinar no planejamento familiar, em que o indivíduo ou casal participa de palestras para conhecer todos os outros métodos antes da decisão final. Após a decisão, termos de compromisso são assinados e o procedimento cirúrgico é marcado. A laqueadura é realizada no hospital, já a vasectomia, no ambulatório. É importante ressaltar que nenhum dos métodos contraceptivos deve ser imposto e obrigatório. No Brasil, a escolha de ter filhos ou não é livre, assim como a escolha dos métodos contraceptivos. No entanto, na China, por exemplo, a política do filho único esteve em vigor e o controle de natalidade obrigatório foi imposto durante anos para conter a expansão demográfica. Video_library. Contracepção à escolha. Contracepção à escolha. Neste vídeo, você verá os métodos contraceptivos temporários ou definitivos disponíveis no SUS, que são uma escolha da mulher. Playlist. Olá, eu me chamo Loreta, eu sou enfermeira e professora. Eu sou especialista em enfermagem em centro cirúrgico e central de material esterilizado e obstetrícia. Nesse vídeo, eu irei abordar os métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS e como a pessoa que deseja utilizar esse método o caminho que ela deve percorrer para poder conseguir. Nós temos que ter em mente que hoje, na rede do SUS, nós temos diversos métodos contraceptivos gratuitos. Entre eles, nós temos métodos contraceptivos temporários de barreira, hormonais e intrauterinos. E os métodos contraceptivos definitivos, que são cirúrgicos, Nós temos a vasectomia e a laqueadura. Em relação aos métodos contraceptivos de barreira, nós temos de fácil acesso à utilização dos preservativos, tanto feminino quanto masculino. Ambos estão disponíveis na rede, nas unidades de saúde. O que a gente tem que ter em mente é que apenas esses métodos contraceptivos vão proteger a pessoa contra as DSTs, as ESTs, na verdade, as infecções sexualmente transmissíveis, e de futuras gestações. Também é pouco difundido o uso do preservativo feminino, a camisinha feminina. Então, a população ela não está habituada a utilizar e nem a solicitar nas unidades. Vai do profissional de saúde estar oferecendo esse método e ensinando a utilização do mesmo. Uma outra informação é que o preservativo masculino ele é distribuído de 2 tamanhos, de 49 milímetros para uma população adolescente e de 52 milímetros de diâmetro para uma população adulta. Nós temos também o método de barreira chamado diafragma. Esse é menos utilizado na rede porque, além dos profissionais não oferecerem, ele vai precisar ser modelado. O que é isso? A pessoa vai no consultório, descobre que quer usar o método de diafragma, que é um anel, um dispositivo côncavo, aonde vai ser introduzido dentro da vagina e não vai deixar esse espermatozoide fazer ascensão ao colo do útero. E aí, a gente tem que fazer a medição desse anel na paciente. Então, é um pouco incômodo, porém é um método válido. Nós fornecemos tanto o diafragma quanto o espermicida. Dentro dos métodos contraceptivos temporários hormonais, nós temos as pílulas e as injeções.
As pílulas. Nós temos a combinada, que a pessoa vai tomar por 21 dias, né? E fazer a pausa e o sangramento. E nós temos as mini pílulas, que são de 28 dias e a pessoa toma no ciclo constante, uma cartela emendada na outra. A mini pílula ela é indicada para mulheres que estão no puerpério, após ter seus filhos, porque ela é apenas um hormônio disponível. Então, é menos hormônio passando pelo leite para a criança. Nós temos ainda as injeções mensais e trimestrais, que vai ser de escolha da paciente, se ela deseja ou não ter o seu ciclo menstrual, né? A trimestral, ela inibe o ciclo menstrual e a mensal, ela vai fazer a menstruação normalmente. Ainda nós temos disponíveis na rede do SUS a pílula, o contraceptivo de emergência, chamado pílula do dia seguinte. Muitas pessoas não sabem, mas ela está disponível e gratuita para a solicitação do usuário. Nós também temos os métodos temporários intrauterinos, que é quem? O dispositivo intrauterino, o DIU, tanto de cobre quanto hormonal. O que vai ser a escolha vai ser a situação da paciente, né? Se a gente tem uma paciente que tem algum distúrbio de coagulação, ela vai fazer a opção, né, pelo DIU de cobre. Ele não tem hormônio, então ela não terá problemas na utilização. Uma informação importante é que o DIU ele está disponível na rede do SUS e durante o pré-natal a gestante pode escolher colocar esse DIU logo após o parto na maternidade. Então deve ser informado, deve ser conversado e explicado como é a utilização desse DIU, o período, a rotina que deve se fazer um exame preventivo anual para ver se esse dispositivo está no lugar e o tempo de validade desse DIU no corpo da mulher, de 5 a 10 anos, dependendo do método. E ela vai ser inserida esse DIU lá na maternidade. Já em relação aos métodos contraceptivos definitivos, nós temos os dois procedimentos cirúrgicos, a vasectomia e a laqueadura tubária, né? E para chegar até esse método, a mulher, individualmente, ou o casal, deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa e eles serão encaminhados ao planejamento familiar. Nesse planejamento familiar, passarão por palestras por diversos profissionais de saúde, assistente social, psicólogo, médico, enfermeiro, para explicar qual realmente a escolha desse método, como será os pós e os contras. Depois de decidido, essa mulher vai ser encaminhada ao hospital para realizar esse procedimento cirúrgico, através de cirurgia aberta ou através de videolaparoscopia, ou o homem será encaminhado ao ambulatório para realizar a vasectomia. O que a gente tem que ter em mente que hoje, na legislação, para se realizar a contracepção definitiva, há algumas normas no SUS. A mulher tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos vivos. Então, se a mulher for solteira e quiser realizar a laqueadura, ela tem que estar contemplada nessas duas situações. Ter mais de 25 anos ou ter 2 filhos vivos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu aguardo vocês para uma próxima aula. Até breve. Playlist _ Play. Vem que eu te explico. Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar. Play _ Arrow. Reprodução humana assistida. A reprodução humana assistida, ou RHA, é o procedimento realizado a partir de técnicas de coleta de óvulos e espermatozoides,
e a fecundação deles em laboratório. Existem alguns tipos de técnicas de reprodução assistida. São elas: inseminação intrauterina, fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática de espermatozoide, o uso do doador de sêmen ou óvulos. Desde o nascimento do primeiro bebê de proveta em 1978, as técnicas de reprodução assistida foram se tornando uma realidade e atualmente é uma prática bastante difundida no mundo. Ao mesmo tempo, várias questões éticas surgem para questionar os procedimentos realizados. Por exemplo, o descarte, abandono de gametas em embrião, o status moral do embrião, seleção de sexo embrionário, útero de substituição, a famosa barriga de aluguel, reprodução póstuma e redução embrionária. Dentre esses temas, o status moral do embrião é o assunto mais importante, pois é realmente difícil saber quando o embrião inicia a vida, se é no momento da formação do embrião ou, como muitos conservadores acreditam, no momento da fecundação. Além disso, durante as técnicas de reprodução assistida, por vezes os embriões menos viáveis são eliminados, o que poderia ser considerado um aborto, e por isso deveria ser tratado eticamente como tal. O congelamento dos gametas para utilização após o falecimento de um dos pares, assim como a barriga de aluguel, podem ser realizados apenas para compensação financeira, como uma moeda de troca, no caso da barriga de aluguel, ou então para garantir uma herança, no caso do falecimento. Além disso, pode-se pensar nas relações afetivas, com questionamentos como: será que eu escolhi a doadora do útero pelo vínculo que eu tenho com ela? E no momento de escolher um doador de gametas, eu escolho pelo vínculo ou pelas características físicas, ou é melhor o anonimato? Podemos escolher o sexo do embrião, pois meu sonho é ter um menino? E se eu não estiver satisfeita com o sexo do embrião? Posso descartá-lo? Todos esses questionamentos e discussões permitiram que, ao longo dos anos, a reprodução humana assistida fosse altamente regulada para definir quais tratamentos podem ser utilizados, as modalidades de aplicação e garantir o bem-estar dos pacientes e das pessoas envolvidas, impondo limites aos avanços técnicos. Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo, bons estudos e até o próximo vídeo! A RDC do Conselho Federal de Medicina, de números 2294 de 2021, traz alterações nas normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Segundo essa legislação, a reprodução assistida humana deve ser utilizada apenas para fins de procriação e pode ser realizada em casais heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. Podem ser doados os gametas femininos e masculinos, embriões e tecidos germinativos, mediante autorização de todos os envolvidos. Nas mulheres, a faixa etária permitida para a realização das técnicas é de 18 a 50 anos. Entretanto, pacientes maiores de 50 anos podem realizar após a realização de exames e avaliação dos riscos de uma gestação tardia. Já para a doação de gametas, a idade limite para as mulheres é de 37 anos e para os homens de 45 anos. Além disso, mulheres de até 37 anos só podem receber 2 embriões e, após essa idade, 3. No caso de gravidez múltipla, é proibido o uso de técnicas para a redução embrionária. A resolução ainda define que a escolha do sexo ou outras características do futuro filho não podem ser feitas, mas permite evitar doenças genéticas graves nos descendentes, critério avaliado pelo mapeamento genético. No caso de confirmação, os embriões podem ser descartados ou encaminhados para pesquisa, mas a decisão deve estar bem documentada. A doação dos gametas e dos embriões é voluntária e sem fins lucrativos, bem como a confidencialidade deve ser preservada tanto do doador como do receptor, exceto nos casos de doação entre familiares até 4º grau. Segundo a legislação, a criopreservação dos gametas ou dos embriões pode acontecer. Os gametas podem ser utilizados após o falecimento de um dos parceiros ou depois de um tratamento médico que inviabilize a gestação, como acontece durante o tratamento do câncer.
Já os embriões podem ser congelados, mas o número total de embriões gerados em laboratório não pode exceder a 8 embriões e o tempo máximo de desenvolvimento não pode ultrapassar 14 dias. Sobre a seção temporária do útero, só poderá ser realizada quando a paciente apresenta problemas uterinos que contraindiquem a gestação. Pode ser realizada também em caso de união homoafetiva ou em mulheres solteiras. Para isso, a sedente temporária do útero deve ter ao menos um filho vivo e pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o 4º grau. Outros casais precisam de autorização do CFM. A barriga de aluguel deve ser voluntária, sem caráter lucrativo ou comercial. Em relação às clínicas que realizam a RHA, elas são responsáveis pelo arquivo permanente de todos os documentos de autorização. Esses documentos devem estar disponíveis para fiscalização. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! O tema da reprodução humana é muito amplo e gera muita controvérsia. Quando abordamos, não podemos somente estudar a questão de gerar um outro ser humano, mas também o desejo dos indivíduos atendidos, a não concepção, e esse assunto é colocado de lado quando realizamos nossa assistência. Nesse contexto, destaca-se o planejamento reprodutivo. O planejamento reprodutivo é definido como o conjunto de ações de regulação da fecundação, que garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Quando abordamos o planejamento reprodutivo, partimos do princípio de que as pessoas têm o direito de planejar suas vidas de acordo com as suas necessidades, garantindo assim um importante fator para a saúde de homens, mulheres e crianças, pois permite uma prática sexual mais saudável, o espaçamento dos nascimentos e a recuperação do organismo da mulher após o parto, melhorando as condições que ela tem para cuidar dos filhos e para realizar outras atividades. E também influencia nas taxas de morbimortalidade materno-infantil, já que a gestação indesejada e em curto prazo entre uma gestação e outra influenciam nas complicações para a mulher e para a criança. Dessa forma, entendemos que o direito reprodutivo é a atenção no planejamento familiar, levando em consideração o contexto de vida de cada pessoa e o direito de todos de optarem pela reprodução sem discriminação, coerção ou violência. Todos os serviços de saúde devem oferecer ações educativas individuais, ao casal e em grupo. Acesso à informação sobre os meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação de fecundidade que não comprometam a vida e a saúde das pessoas, garantindo direitos iguais para a mulher, para o homem ou para o casal, num contexto de escolha livre e informada. Os profissionais de saúde devem conhecer os métodos contraceptivos para melhor prestar assistência ao indivíduo atendido. Diferentes opções de métodos anticoncepcionais para todas as etapas da vida reprodutiva, de modo que as pessoas tenham a possibilidade de escolher o método mais apropriado às suas necessidades e circunstâncias da vida. A opção da utilização de métodos contraceptivos influencia diretamente na redução do número de abortos provocados, já que se a mulher tem conhecimento e acesso a todos os métodos e de graça pelo SUS, consegue evitar a gestação não desejada. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil aos seus estudos. Até mais! Falta pouco para atingir seus objetivos. Vamos praticar alguns conceitos? Questão 1. Vimos as questões éticas relacionadas com a reprodução assistida. A respeito desse procedimento, é correto afirmar que a manipulação de embriões é uma prática permitida no Brasil, assim como a seleção de um embrião levando em consideração a escolha do sexo desejado pelos futuros pais. B. As manipulações genéticas visam determinar possíveis anormalidades no DNA que inviabilizariam a fertilização, permitindo uma seleção de embriões com maior probabilidade de sucesso na fertilização. C. A reprodução humana assistida é realizada apenas para fins de procriação, e as técnicas podem ser usadas para a doação de gametas femininos e masculinos, embriões e tecidos germinativos. D.
O diagnóstico genético nos embriões é uma prática realizada na área de reprodução assistida para a escolha do sexo do bebê. A inseminação artificial, uma das técnicas da RH, é realizada em qualquer faixa etária da mulher. Responder. Parabéns! A alternativa C está correta. A manipulação genética não é permitida no Brasil. O diagnóstico genético é utilizado para análise de doenças genéticas no embrião e não é permitida a escolha do sexo do embrião. As técnicas de RH devem ser feitas em mulheres entre 18 e 50 anos, com fins de procriação, e podem ser doados gametas femininos e masculinos, embriões e tecidos germinativos. Questão 2. Vimos que a Lei nº 9263/1996 regulamentou no Brasil o planejamento familiar, uma conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. Nesse contexto, a atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil, à medida que a. Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados. B. Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais. C. Não possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas, tais como diabetes, cardiopatias, hipertensão, HIV, entre outras. D. Diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para o aumento da frequência de bebês de baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados. As atividades desenvolvidas na avaliação pré-concepcional devem incluir anamnese e exame físico, com exame ginecológico e alguns exames laboratoriais. Responder. Parabéns! A alternativa está correta. A mulher e o homem têm o direito de escolher o melhor método contraceptivo, individualmente ou como casal. Quando a escolha é realizada, a adesão ao uso se torna regular, levando à diminuição do número de gestações não desejadas e de abortos provocados. Como consequência, ocorre a redução da morbimortalidade materna e infantil. 3. Epidemia e pandemia.